Estamos aqui na Feira do Livro, aqui no Pacaembu. Estamos no stand da Rua do Sabão. E eu estou aqui com Ana Luísa Cardoso, da Vilas Boas e Moss, agência literária, e com o Júnior Volpato, da The Creators Bridge. A gente vai falar um pouco sobre esse cenário de adaptação ou de aquisição por grandes players para obras nacionais, para produtores de conteúdo aqui no Brasil, e tem um cenário bastante interessante para isso. Ana, obrigado por você estar aqui. Como é que você está vendo a feira? Essa feira aqui está bem agitada, né? Você que frequenta todas as feiras internacionais, Feira de Londres, né? Você que frequenta a Flip, você está em todos os lugares. Como é que você está vendo essa feira aqui no Pacaembu? Eu vim no ano passado, né, que foi a primeira edição da feira. Eu acho que ela cresceu muito do ano passado para cá, para esse, tanto de disposição, de quantidade de expositores e tal. Eu tô achando nada, acho que tem potencial, assim, vai crescer. O que se fala a boca pequena é que essa é uma nova Flip. Pois é. O que você acha sobre isso? A Flip acontecia, não quero te colocar em nenhuma saia justa, mas já colocando. A Flip acontecia em junho, julho, né? No inverno, lá em Paraty, e agora tem essa feira. A Flip passou para o final do ano, passou para dezembro, uma época de calor, né? Ela meio deu uma descaracterizada do que era. O que você acha? Eu acho que tem que entender como é que vai ficar esse calendário, né? Porque eu acho que a ideia da Flip seria voltar para julho, e ela acabou no ano passado, foi em novembro, por conta de pandemia e tal. Esse ano eles decidiram um calendário, né, um espaço curto entre a edição de novembro do ano passado e julho, quando ela aconteceria originalmente. Eles acabaram não conseguindo levantar o financiamento todo a tempo, então passou para novembro de novo. Eu não sei se eles vão mudar definitivamente o calendário ou se a ideia é voltar para julho, mas eu não sei como é que ficaria, né, esse calendário de feiras, tendo essa feira em junho e a Flip em julho. Não sei se brinca, talvez, até porque tem muitos autores, eu vejo que tem interesse dessa feira aqui de ocupar um pouco esse lugar, de ter um papel no cenário literário equivalente ao da Flip. Então não sei se briga para trazer autores, né, para fazer programação e tal, se é viável fazer duas feiras tão parecidas em 2 meses um seguido do outro. Vamos ver. Mas eu acho interessante ter um em junho e outro em novembro. Legal. Seria bacana. 2 feiras grandes, uma em São Paulo, uma em Paraty. Vamos ver se a Flip também tá achando bacana, né? Eu acho que não. Estou aqui com o Júnior Volpato, ele é da The Creators Bridge. Queria agradecer o seu papo com a gente aqui hoje. E queria que você primeiro se apresentasse e falasse dessa relação que existe entre pessoas ligadas no audiovisual aqui no Brasil, né? E como isso é visto lá fora. Luiz, agradeço o convite, é um prazer, agradeço pelo trabalho. Estou lendo seu livro, ainda não terminei, mas só para me apresentar, eu venho do mercado audiovisual, trabalhei na TV Globo durante 8 anos como executivo internacional, levei muita produção brasileira fora, né? Em todos os continentes, acredito eu. Trazendo aqui um pouquinho só do recurso audiovisual em função daquilo que é escrito, eu queria fazer uma perspectiva de mercado, só para deixar o papo ainda mais amoroso aqui entre a literatura e o audiovisual. A gente sabe que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o audiovisual passou por uma grande transformação, né? O advento da internet trouxe todo esse novo panorama de que as TVs abertas e fechadas precisavam inovar em função de um novo público que até então era desconhecido por nós aqui brasileiros, né? Esse novo mercado
ele vem impactando todo mundo, inclusive durante a pandemia agora todo mundo assistiu alguma coisa ou interagiu com alguma coisa na internet, né? E sobre a perspectiva da relação que existe sobre obras já escritas que depois viram isso não é novo, né? Você pega o Harry Potter, tem aí uma super história para contar, mas o mercado brasileiro é um mercado que ainda é carente disso, a gente não vê isso acontecer muito frequentemente, né? E a grande o X da questão aqui deste momento especial que a gente está vivendo é que os streaming services no Brasil buscam o mercado latino-americano essa necessidade de você encontrar a história correta é cada vez mais atenuada, né? Então, ou enviesada às vezes, porque você sempre traz uma necessidade de mercado em função da sua penetração nele, né? A gente tem recebido muitas encomendas mesmo de várias plataformas, dessas que estão aí viajando no Brasil. E a encomenda me traga uma história que seja a história brasileira em função de eu conseguir entrar na casa das pessoas. Então, eu acho que esse é o grande valor que a gente traz hoje, né? Não só do ponto de vista de leitura, mas sim a extensão dela do código. Eu acho que isso é muito interessante, porque você vê que tem uma atenção, né, do mercado lá de fora, e quando a gente fala de internacionalização disso, né, não é só dos americanos. A gente tem uma atenção de mercados da Arábia, turcos, né, de vários outros lugares, sul, coreano. Eles dominam já o cenário de novela, né? Trazendo a nossa cultura, a gente tem muito isso afinco, mas na América Latina tudo que é uma realidade. As novelas turcas são as que mais viajam. Isso é um fato já há alguns anos. Mas quando você traz isso para a perspectiva de streaming hoje em 2013, a gente tem uma penetração de cerca de 13% a 14% de streamings. Em 2028, a perspectiva é chegar a 18%, né? Isso todos os serviços próximos. O Brasil, para a Netflix, é o 6º maior mercado. Então, sob essa perspectiva de mais serviços disponíveis e mais necessidade de conteúdo e o crescimento que se coloca na América Latina, em perspectiva, a gente entende que existe um mercado a crescer nos próximos 5, 6 anos de uma forma como a gente nunca viu, né? Só para trazer um pouquinho aqui de memória, isso aconteceu na Europa, logo após, obviamente, o movimento americano, né? A necessidade de produção para os serviços não clássicos, as TVs pagas e abertas. Lá em 2020, na Alemanha, por exemplo, você não conseguia contratar você como TV aberta, enfim, um produtor seguia a regra, né? Ele não conseguia encontrar estúdio para produzir absolutamente nada, porque tudo era tomado pelos novos serviços que vinham. Então existiu uma ineficácia ou uma falta de serviço em função da quantidade que na Alemanha se precisava produzir em 2020. Né? A perspectiva, eu acho que a gente chegar em algo muito parecido. É muito louco. Só uma correção, você falou 2013, 2018, é 2023, 2028. Bem diferente, né? Mas, Ana, dentro dessa perspectiva, o escritor, eu acho que, pelo menos a maioria, vários que eu conheço, e eu posso me incluir nesse pacote, quer ter o seu livro adaptado para o cinema, para uma série. Isso é uma ansiedade dos autores. Você que é da Vilas Boas e Mostra, que agencia mais de 60 escritores, como é que está vendo esse cenário agora de um novo impulso para a contratação de histórias para o audiovisual? Eu acho que é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos. O mercado sempre existiu,
tipo, esse desejo dos autores sempre existiu, sempre foi um sonho dos autores ser adaptado. E a realidade é que lá na agência, tipo, é isso, a gente tem cerca de 60 autores, e a gente tem, sei lá, mais de 200 contratos de audiovisual assinados nos mais diversos estágios, desde opção até, tipo, o exercício da opção. E a realidade é que é uma quantidade ínfima desses contratos que é realmente trabalhado e desenvolvido, que realmente vira um produto audiovisual no final, sabe? Porque é um mercado que é muito difícil, é muito dinheiro envolvido, então, assim, é muito competitivo, então é muito difícil você ter o livro opcionado pelo produtor, esse produtor conseguir levantar o dinheiro para desenvolver esse projeto. E aí desenvolver esse projeto e conseguir lançar é um caminho muito longo, né? E mesmo assim, teve um caso nosso que aconteceu, sei lá, em 3 anos, desde que a gente vendeu os direitos até ver o filme lançado. Foi um filme que foi para o festival, ganhou a Notre Dame em Cannes, foi um filme super bem sucedido, mas foi aquele caso, né, que é o exemplo, a exceção que confirma a regra. Assim. No mais, de todos os que a gente tem, assim, que a gente vê em estágios diferentes de desenvolvimento, são cerca de, sei lá, 10 anos entre a opção, o contrato de opção, e você vê realmente aquele produto audiovisual nas telas, sabe? Então eu acho que a gente teve um momento antes, tem pré-pandemia, são 2 tempos, assim, o pré-pandemia e o pós-pandemia. No pré-pandemia era majoritariamente as produtoras estavam comprando visando ancine, sabe, visando filmes autorais, com essa ideia de procurar festivais e premiações e eventualmente conseguir levar esse filme para um circuito internacional. Com a pandemia e o governo Bolsonaro, que acabou com todo tipo de fomento à cultura, e com a pandemia abriu um espaço para os streams, e aí veio a pandemia, e aí os streams cresceram imensamente no Brasil e dominaram esse cenário. Assim. Então, durante um tempo também, o que é maravilhoso, por um lado, porque os streams conseguem levar os filmes com muito mais facilidade para o exterior, para todos os países, com muito mais facilidade do que um filme autoral, mais de arte, né, feito com incentivo público e tal. Os filmes conseguem levar esses filmes, né, tipo essas séries, esses filmes para muito mais países e conseguem transformar isso em fenômenos internacionais, mas por outro lado você fica muito sujeito aos interesses dos algoritmos, que é o que o algoritmo do streaming vai falar, o público está demandando isso. Então os canais estão procurando esse tipo de conteúdo, com esse tipo de personagem, esse tipo de história, e aí você acaba cerceando a criatividade por um lado, porque tem obras maravilhosas que não estão dentro do que o público, do que o algoritmo dos streamings lê que o público quer e não são comprados. E aí agora, nesse momento, é um momento muito interessante de novo, de aquisição, porque agora pela primeira vez a gente está vendo esses streamings muito fortes e está voltando o fomento público, está voltando a Ancine, está voltando o Rouanet, está voltando tudo, então os produtores estão polvorosa de novo para poder fazer outros tipos de conteúdo, para poder fazer o tipo de filme que elas estavam querendo fazer nos últimos 6 anos e não estavam conseguindo, sabe? Então agora a gente está com ambas as frentes abertas, então é um momento bom. A partir dessa fala, eu tenho uma tendência a crer que quem quiser escrever alguma coisa que seja adaptada para o audiovisual tem que entender que tem que ter um interesse comercial e ela pode transmitir a mensagem de maneira subreptícia, né? Sim. De maneira por baixo. E eu entendo isso, a sua fala para mim é muito clara e de verdade, né? Você faz muita verdade na sua fala. Porque de fato as plataformas gringas, elas recebem o que buscam. Bom, isso não é o que você dizer. Agora, se você trouxer outra perspectiva mercadológica, este ponto que você falou, claro, esse cercear, ele acaba perdendo um pouco de força, porque a necessidade de penetrar na América Latina barra Brasil, ela é muito eminente neste momento. Então, eu quero acreditar que a partir deste momento a flexibilidade em função disso seja maior. Exatamente. Seja maior. Tem rolado um interesse maior, né, em conteúdos latino-americanos, assim. Em 8 anos no audiovisual, eu nunca saí de uma reunião de produção, coprodução internacional, né, com encomendas. Olha, eu gostaria disso. E nas últimas reuniões, enfim, nesses últimos meses, eles entregam a você.
exatamente o que eles querem. Então, A gente quer A isso. gente tem 1 milhão aqui, 2 milhões, 3, 10, pra fazer um filme desse jeito, como alguém que escreva. ou algo que já está Você escrito, tem um livro que se encaixa nisso, sabe? uma certa adaptação, por aí. Mas eu sinto essa flexibilidade. E tem muito tempo que eu não ouço, não saio de uma reunião que eu encomendo. Eu tenho sentido isso também de, ultimamente, a gente tinha com os leilões, assim, sabe, com direitos de obras literárias, que eu nunca tinha visto isso, no mercado editorial há 11 anos. Eu nunca tinha visto leilões acirrados por produtoras disputando o mesmo livro, sabe? Era um negócio, legal, você vai apresentando, uma produtora quer fazer, pô, maravilha, vai lá e faz. E agora tá tendo disputa, assim, sabe? A gente teve uma recentemente por um livro de ficção, agora a gente tá tendo uma super disputa envolvendo vários produtores por um livro de não ficção, que é um negócio que é novidade pra mim, sabe? Eu acho que realmente é um momento bem bom no mercado, pra esse mercado, né, de adaptação literária pro audiovisual. Pessoal que escreve, que dica que pode ser dada para eles nesse momento, Ana? Pessoal que está publicando livro, que já tem livro, meu livro daria um bom filme. O que você pode falar para eles? Cara, encontre bons parceiros, sabe? Que possam fazer esse caminho, porque é um caminho muito tortuoso e é uma coisa que, como todo o mercado editorial como um todo, eu acho que o mercado cultural como um todo, ele depende muito de contatos, de você saber quem é a produtora, quem é o produtor dentro da produtora que pode ter interesse por aquela história, qual é o canal, qual é o streaming, quem está procurando que tipo de conteúdo, sabe? Então, assim, é você ter bons parceiros para trabalhar isso comercialmente, para estar junto com você e levar essa obra para quem vai ter interesse por ela. Porque senão fica tudo muito solto, né? Fica muito difícil você chegar ao destinatário, quem você quer que leia aquele livro e vai falar, é isso que eu quero, vou fazer. A The Creators Bridge está tentando colocar isso aí no mercado, né? Essa possibilidade. Você acabou de definir de fato o que é o time Creators Bridge. Oi, gente, essa aqui é a nossa empresa, a gente faz isso, procurem a gente. Nós somos um time de executivos de audiovisual, todos apaixonados por televisão, por vídeo, entretenimento. Histórias, exatamente, histórias. E Ana, eu também, de novo, né, desculpa me acompanhar da sua fala, mas de fato, isso que você acaba de falar é exatamente onde a gente buscou uma identidade. Onde que tá, o que falta para vocês que têm histórias e para o pessoal que está buscando as histórias, né? É essa conexão, então, essa ponte, justamente isso. Então, assim, cada plataforma tem o seu público, cada plataforma busca algo específico e cada um tem uma estratégia diferente de penetração, né? Agora, a leitura de cada matéria, de qual é a estratégia e de buscar o melhor produto para aquela estratégia é o que a gente tem feito, né? É o que a gente entende. Então, essa conexão que a gente tem com a Netflix, com a Stars, com a HBO, com canais do mundo inteiro, a gente tem de todos os continentes de novo. Então, as encomendas vêm de diferentes formas, diferentes gêneros, diferentes pontos. É isso que a gente tem feito, aliado à estratégia em função do que a gente consegue encontrar no mercado brasileiro de novo. Só a última pergunta, uma pergunta que me chegou pelo Instagram, quando eu falei que a gente ia fazer esse papo, que é o seguinte: o mercado quer mais filme ou mais série? De novo, é uma questão de estratégia, né? Cada plataforma tem a sua. Agora, o que eu tenho a lhe dizer a nossa estratégia de Creators Bridge, em função daquilo que a gente tem se proposto a fazer, as demandas têm sido em função de sexo. É engraçado você falar isso, porque eu tenho sentido um interesse muito forte ultimamente no filme, que era um negócio que eu não via há muito tempo, desde Aniquilamento da Ancine. Eu não via tanto interesse em filme quanto eu tô vendo agora, que eu tô achando interessante. É que a demanda, na verdade, é pela história, assim. Exatamente. A partir do momento que você tem ela, depois
Exato. reescrever ela de outra forma, se ela entra com filme, se ela entra com livro, se ela entra com roteiro, desdobra-se, né? Mas eu tenho visto muitos produtores falar, não, eu vejo essa história como um filme. Eu fico, nossa, que bom, porque eu também. E sei lá, 2 anos atrás eu acho que a pessoa ia querer fazer uma série, sabe? Fazer por mais personagens aí, exato. vamos engordar o O negócio. investimento O investimento em filme é menor, né? Exatamente. Aí você recai sobre a cercear, né? O investimento médio com capítulo de série, ele é quase que otimizado entre todos. Mais, um pouco menos, dependendo da vontade, né? Do interesse na história. E o filme, às vezes, ele tem mais valor que uma plataforma que é de fato mais para filmes. Então, é um caminho de encontro em função da estratégia. Eu acho que depende muito da história também, do público, sabe? Se é uma coisa mais juvenil, se é uma coisa mais adulta, se é um negócio mais filosófico, se é uma coisa mais de entretenimento, se é um romance histórico, se você tem muitos personagens, se tem poucos personagens, se é um núcleo definido, se são vários núcleos. Varia, né? Varia muito. Um exemplo disso, no Brasil a gente tem hoje cerca de 59 serviços over the top, né? Streaming, etc. Se você for no Mubi, por exemplo, filmes, que tem essa característica mais cult, você vai procurar filmes lá. Então você tem o público, a estratégia é para filmes, a disposição é mais para filmes. Já as tradicionais gringas, elas buscam um conteúdo que te mantenha preso à plataforma durante mais tempo. Então, a série largada é algo mais interessante em função de uma estratégia. Esse momento histórico em que temos vários streamings brigando entre si para ter as melhores histórias, as melhores séries, os melhores filmes, fez com que o mercado injetasse uma grana nunca antes vista, né, nesse setor. Então, assim, até 2028 vão ser injetados milhões, talvez bilhões nesse setor. Você tem números aí? Você vai entender sua letra. Vou entender minha letra. Não, segundo a PwC, né, que é uma plataforma que publica números palpáveis, né, até 2028 os investimentos em conteúdo audiovisual vai crescer 5,7%. Né, todo mundo. Isso. No Brasil, é o que tem 59 serviços, né, como eu falei, e é estimado um investimento privado de 2,9 bilhões. Então tem muita grana. Você que tem boas histórias, fique atento que pode ser que você surfa nessa onda, né, Ana? Pode ser, pode ser. Para encerrar, que mensagem que você dá para os autores? Cara, eu acho que é escrever as histórias que vocês querem escrever, sabe? Porque as pessoas sempre perguntam pra mim, como a gente interage, qual a dica que você dá pros autores para a história deles fazer sucesso? Cara, escreve a história que tá dentro de você, sabe? A história que você acredita, a história que você vê, a história que você sabe contar. Não adianta querer contar uma história que você não sabe contar, porque vai ficar horrível. Então, escreve a história que você sabe contar, a história que você tem pra contar, o que você tem pra falar. E é isso, sabe? E encontra os melhores parceiros pra vender isso. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Como tudo na vida. E a vida que segue, se não der certo, eu tô de novo. Parte pra próxima. Fábio, você que... Nunca desista dos seus sonhos. A audiência falando, nunca desista dos seus sonhos. Mas a verdade é que existem demandas e existem temas, né, que são agora, nesse momento, mais prementes, que estão mais na crista da onda. Então, se você tiver esses temas na sua história, talvez você tenha mais possibilidades de se dar bem, né? Se é que isso é uma dica, mas... não tem segredo do sucesso. Procure a Creators Bridge, fale com o nosso pessoal, fale com o nosso pessoal. Enfim, nós temos essa curadoria mercadológica, né, em discussão, em pauta, com várias plataformas, vários players dentro de plataformas. Eu acredito que a gente consiga liderar uma negociação se, obviamente, tiver potencial.
em função da estratégia de novo. Exato, bem. Legal, obrigado. Júnior Volpato, Ana Luísa Cardoso. E na Feira do Livro, no estande da Rua do Sabão, você que vai assistir isso depois aí no YouTube e tal, a gente gravou isso aqui num calorão nesse 10 de junho na Feira do Livro aqui de São Paulo. Tava muito legal, muito gostoso e foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Prazer, viu?